Olá pessoal, começamos então hoje a semana 12, que tem as aulas de 45 e 48. Nessa semana nós vamos ver sobre polinômios e funções polinomiais. Esse é um assunto muito importante, porque nós vamos utilizar esses conteúdos aqui nas nossas aulas de cálculo do próximo semestre. Muito bem. Função polinomial ou polinômio. O polinômio ou uma função polinomial na variável complexa x é toda função p de complexo em complexo, definido por p de x é a n x elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1, a n menos 2 elevado a x n menos 2 e assim por diante até a zero. O x pertence aos complexos, sendo que n pertence aos naturais e o an de t menos 1 e todos eles são números complexos. Bom, esses números aqui podem ser complexos ou não. As raízes também podem ser complexas ou não. Nós vamos discutir daqui a pouquinho sobre isso. As funções p de x igual a x² mais 1 sobre x² e p de x igual a 2x³ mais raiz de x de 2x não são polinômios, pois em cada uma há pelo menos um expoente na variável x que não é um número natural. Então olha só aqui. Aqui ó, eu tenho 1 sobre x ao quadrado, ou seja, é como se fosse 1 sobre x². Veja que não é uma equação polinomial, porque aqui o a tem que ser um número natural, e aqui não é um número natural, é evidente. E aqui, raiz de 2x, novamente, também não é um número natural. Então, esses números aqui têm que ser números naturais, portanto, esse aqui não é, então, um polinômio. A função polinomial, então, tem os seguintes elementos. O an, x elevado a n, an menos 1, x elevado a n menos 1. Esses são os termos, ó. Primeiro termo, esse aqui. Segundo termo, esse aqui, e assim por diante. E essas particularidades aqui, ó, o an menos 1, o an menos 2, o a1, são termos, que são os coeficientes dos termos, e o A0 é o termo independente porque ele não tem x multiplicando. Veja que aqui, se tivesse um x, seria x elevado a zero. Então, o A0 é o termo independente, todos os outros são coeficientes do meu polinômio. Alguns exemplos. Então, olha aqui. P de x é igual a 5x² menos 2x³ mais 4, que multiplica x², mais raiz de 5. O raiz de 5 é um termo independente. Os coeficientes são 5 menos 2, 4 e raiz de 5. Q de x, menos x² mais 2x³ menos 2/5. Esse aqui, se eu completar o polinômio todo, vai ficar x². Veja que não tem x², então tem um zero que multiplica x². 2x³ está lá, não tem x², então tem um zero que multiplica x², não tem x também, um zero que multiplica x e menos 2/5. Então, os coeficientes desse polinômio aqui são menos 1, 0, 2, 0, 0 e menos 2/5. Eu coloco na ordem do maior grau para o menor grau. Nós vamos utilizar esses coeficientes se nós fizermos a divisão por um método chamado Brio-Ruffini, que estão nos materiais extras para vocês poderem estudar. Polinômios identicamente nulos. Um polinômio p de x, exatamente como nós vimos, é nulo ou identicamente nulo quando todos os seus coeficientes são zero. Então, o an, o an menos 1, o an menos 2, o a1, o a0, todos eles são zero. E aí eu tenho um elemento, por exemplo, 0x² mais 0x mais 0 igual a zero. Então, aqui eu tenho um polinômio nulo, porque todo ele é zero. Exemplo, vamos calcular os valores dos números a, b e c para que esse polinômio ax² mais b mais 3 que multiplica x² mais c mais 5 que multiplica x³ mais b menos 2 menos c elevado que multiplica x² mais a seja nulo. Se é nulo, então o a tem que ser zero, tá lá, o a é zero. O b mais 3 também tem que ser zero. Então, se menos b mais 3 tem que ser zero, é porque menos b menos 3 tem que ser zero, é porque b tem que ser menos 3. O c mais 5 também tem que ser zero, portanto, c mais 5 é zero e c é menos 5. B menos 2 menos c
tem que ser zero. Então, B menos 2 menos C. Se o B é menos 3 menos 2, menos 5. Menos 5 menos C é zero, logo C é menos 5. Então, identificamos que se o A é zero, o B é menos 3 e o C é menos 5. Então, com esses valores, esse polinômio aqui é um polinômio nulo, porque todos os coeficientes serão zero. Bom, como nós identificamos o grau de um polinômio? O grau de um polinômio, para ser identificado, ele é sempre o maior expoente da variável x entre todos os termos, entre todos os monômios que eu tenho com coeficiente diferente de zero. Por exemplo, a n diferente de zero. O grau de p de x é n e indicamos gr, ou grau de p, igual a n. Se p de x é um polinômio constante, então seu grau é zero. Não se define grau de polinômio nulo, ou seja, se é todo mundo zero, os coeficientes não têm grau. O coeficiente do termo que determina o grau de um polinômio é chamado de coeficiente dominante. Então, esse aqui, que é o n, que é o maior grau, vai ser o grau do meu polinômio. E o coeficiente an vai ser chamado de coeficiente dominante. Muito bem, então vejamos aqui agora. O grau de um polinômio, exemplos. P de x é 5x² mais 2x². Aqui, se eu fosse completar, ia ficar 5x² mais, não tem ninguém multiplicando x à terceira, 0x², tenho 2 multiplicando x², mais 2x², não tem ninguém multiplicando x, então é 0 vezes x, mais 0. Bom, aí aqui está o polinômio completo, mas eu não preciso dele completo para determinar o grau, basta eu encontrar o de maior grau. O maior grau é 4, logo o grau desse polinômio é 4 e o coeficiente dominante é 5. Outro exemplo, p de x é 0x³ mais 2x menos 3. Veja que o x³ tem um zero multiplicando ele, ou seja, é nulo. Então, esse termo não é considerado para o meu polinômio. Vou ver o grau desse, que é 1. Então, o polinômio aqui tem grau 1, que é o maior que sobrou, válido. O p de x é menos 3. Menos 3 é como se fosse menos 3 vezes x elevado a zero. Logo, o grau é zero. E esse é um polinômio constante, que é menos 3. P de x igual a zero não tem grau, porque eu não tenho ninguém aqui, não tem nenhum x. Então nem x a zero eu não tenho. Então eu não posso definir o grau dele. Poderia ser grau 10, grau 5, grau 1, grau 0. Então não se define quando só é zero, ou seja, quando é um polinômio nulo. Valor numérico de um polinômio. Se eu tenho que p de x é um polinômio que nós já vimos várias vezes, concluímos que o valor numérico de p de x para x igual a z vai ser, no lugar do x eu coloco z. Muito bem, então eu tenho uma função. Dado o polinômio p de x é menos 3x ao cubo menos 5x² mais 4x menos 2, vamos calcular p de 1. Se é p de 1, é como se fosse uma função, no lugar de x eu coloco 1. Então vai ficar 3 que multiplica 1 ao cubo, menos 5 que multiplica 1 ao quadrado, mais 4 que multiplica 1 menos 2. Então toda vez que eu tenho x, eu coloquei o número 1. Logo, 1 ao cubo é 1, vezes menos 3, menos 3. 1 ao quadrado é 1 vezes menos 5, menos 5. Mais 4 vezes 1, mais 4 e menos 2. Então eu tenho menos 3, menos 5, menos 8 mais 4, menos 2, menos 2, menos 2, desculpe. Menos 5, menos 3, menos 8 mais 4, menos 4, menos 4, menos 2, menos 6. Observe que P de 1 equivale à soma algébrica dos coeficientes. Por quê? Porque o x vale 1, então ele não muda o valor do meu termo. Outro exemplo. Dado um polinômio p de x igual a 2x² mais bx³ menos x² mais 3, vamos determinar o valor de b para que p de 2 seja igual a 1. Bom, primeiro passo, nós vamos substituir 2 no lugar do x. Então vai ficar p de 2 é 2 que multiplica 2² mais b que multiplica 2³ menos 2² mais 3. Bom, isso aqui vai dar 2² 16, 16 vezes 2, 32. Mais b vezes 2³, ou seja, mais 8b. Menos 2 ao quadrado é 4, menos 4, mais 3. Então vai ficar 32 menos 4, 28, 28 mais 3, 31. Então ficou 8b mais 31. Como 8b mais 31 é igual a 1, então eu vou passar o 31 para o outro lado subtraindo. 8b é menos 31, 1 menos 31.
B é menos 30 sobre 8. Simplificando por 2, menos 15 sobre 4. Ok. Raiz de um polinômio. P de z igual a zero significa que z é a raiz desse polinômio. Então, se eu quero provar que o valor de P de z, 2x ao cubo menos bx quadrado mais x menos 2, tem menos 2 como raiz, é porque se eu colocar menos 2 no lugar do x, a minha resposta vai ter que ser zero. Muito bem. Se a resposta tem que ser zero, então basta eu agora substituir no lugar do x o menos 2, p de menos 2, é 2 que multiplica menos 2 ao cubo, menos b que multiplica menos 2 ao quadrado, menos 2, menos 2. Então, o menos 2 aqui entrou no lugar do x. Menos 2 ao cubo, menos 8, vezes 2, menos 16. Menos 2 ao quadrado, 4, vezes menos b, menos 4b. Menos 2, menos 4. Menos 16, menos 4, menos 20, troca de lado, fica 20. Menos 4 é igual a 20, então logo b é 20 dividido por menos 4, que é igual a menos 5. Então, o b é menos 5. Muito bem, então. Alguns exemplos. Determine o polinômio do primeiro grau para que p de 8 seja igual a 13 e p de 2 seja igual a 1. Então, vamos lá. O p de x é um polinômio de primeiro grau e ele é do tipo p de x é ax mais b, com a diferente de zero. Assim, o p de 8 é 13, ou seja, a vezes 8 mais b tem que ser 13. Logo, 8a mais b tem que ser 13 e p de 2 tem que ser igual a 1. Logo, a que multiplica 2 mais b tem que ser 1, 2a mais b tem que ser 1. Se vocês lembrarem de uma matéria anterior que nós tínhamos lá, era mais ou menos isso aqui, né? Y é igual a ax mais b. É a mesma ideia, só que no lugar do y agora aqui entrou p de x e o a continua sendo a e o b continua sendo b. Agora, olha só, eu tenho duas equações aqui. Eu consigo achar o valor do a e do b montando o sistema. Então veja que o que nós vimos anteriormente é utilizado agora. Olha só, 8a mais b é 13, 2a mais b é 1. Se eu resolver o sistema, posso só subtrair, né? 8a menos 2a, 6a. 13 menos 1, 12. Logo, a é 2. Se a é 2, eu coloco aqui, 2 vezes a é 2 mais b é 1. Então, b é igual a 1 menos 2, que é menos 4, perdão, né? Que é menos 3. Então, o p de x é menos 2x menos 3. Por quê? Porque eu achei o valor do a, que era 2, e o valor do b, que era 3. E se o meu p de x era ax mais b, o meu p de x será a2, que multiplica x, menos 3, que é o b. Pronto, está ali. Identificado, então, como encontrar um polinômio. Exemplo 2. P de x é ax quadrado mais bx mais c. O a é diferente de zero. Se o a é diferente de zero, eu tenho um polinômio de segundo grau. E eu sei que menos 2 e menos 1 são raízes do meu polinômio. E o p de zero, então, é menos 2. Muito bem, se p de 0 é menos 2, eu posso dizer que a, que multiplica 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c, é menos 2. Como aqui some o a e some o b, é porque o c vale menos 2. Se 2 e menos 1 são raízes, é porque p de 2 é igual a p de 1, que é 0. Logo, a, que multiplica 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais c, é 0, porque eu coloquei 2 no lugar do x. Fiquei com 4a mais 2b mais c é 0. E posso colocar menos 1 no lugar do x, a que multiplica menos 1 ao quadrado, mais b que multiplica menos 1 mais c é 0. Logo, a menos b mais c é 0. Novamente aqui eu tenho um sistema, só que o valor do c eu já sei, né? O c vale menos 2. Então, muito bem. Vamos ao sistema, então. Se eu colocar c igual a menos 2, eu vou ficar com 4a mais b mais 2b é 2, e a menos b é 2 também. Se eu resolver esse sistema, basta eu multiplicar os valores aqui. Eu vou ter aqui 4a mais 2b é 2. Aqui eu multiplico por 2, eu vou ficar com 2a menos 2b é 4. Somei e cancelo, vou ficar com 6a igual a 6, logo a vale 1. A vale 1, se eu sei que a é 1, a menos b é 2, o a é 1, eu vou passar o 1 para lá, 2 menos 1 é, b, é menos b
é igual a 1, então b é menos 1, perfeito. Então eu tenho aqui esse polinômio que vai ficar, ele era ax² mais bx mais c, no lugar do a ficou 1, então ficou x², no lugar do b ficou menos 1, menos x, no lugar do c ficou o menos 2. Logo, esse aqui é o meu p de x que atende aquelas condições solicitadas. Para que dois polinômios p de x e q de x sejam iguais, é necessário e suficiente que os coeficientes sejam idênticos também. Então, olha só, se p de x é ax² mais bx² mais 6x mais d, e o q de x é 4x³ mais 6x² mais 2x mais 1, é porque o a vale 4, o b vale 3, o c vale 2 e o d vale 1. Tá lá. E aí eles são idênticos, os dois polinômios. Muito bem. Determinar P, Q e R para que os polinômios f de x igual a q mais p, que multiplica x², mais p menos q, que multiplica x, mais p mais q menos 2r, seja igual a h de x, 5x menos 6. Muito bem, se eles são iguais, é porque p mais q multiplica quem aqui? x². Mas não tem x² nesse aqui, então ele é zero. P menos q aqui multiplica x. Quem multiplica x aqui é 5, logo P menos Q é 5. E P mais Q menos 2R, que é quem sobrou, que é o termo independente, tem que ser igual a menos 6. Monta o sistema. Se P mais Q é 0 e P menos Q é 5, com esses dois aqui eu já consigo identificar quem é o P e quem é o Q. Somei, ficou 2P igual a 5, logo P é 5 sobre 2. Se o P é 5 sobre 2 e P menos Q, desculpe, P mais Q é 0, é porque o Q é menos 5 sobre 2. Substituindo os valores de P e Q em P mais Q menos 2R igual a menos 6, eu vou ter P mais Q menos 2R igual a menos 6. 5 meios menos 5 meios vai zerar, tá certo? Menos 2R é menos 6, logo R é 3. E o polinômio fica P é 5 meios, então aqui, nesse polinômio aqui, para ele ficar igual, vai ficar 5 meios menos 5 meios. E o R vai ser 3. Tá lá. Adição e subtração de polinômios. Para eu poder adicionar ou subtrair polinômios, eu vou fazer uma soma direta mesmo. Ou seja, eu vou somar os termos do p de x e do q de x, que tem o x de mesmo grau, e vou somar os coeficientes. E na diferença, eu subtraio. Juntamos sempre os termos semelhantes. O termo de maior grau dá o resultado do novo polinômio, ou do grau do novo polinômio. Alguns exemplos aqui, ó. 7x³ menos 2x² menos 8x mais 3. Esse é o p de x. E o f de x é 3x³ mais 12x mais 6. Se eu quero somar os dois polinômios, olha lá, quero somar, eu vou pegar o primeiro polinômio e vou somar ao segundo. Primeira coisa que eu faço é tirar os parênteses daqui, ó. 7x³ menos 2x² menos 8x mais 3, mais, não muda o sinal de ninguém, 3x³, 12x e 6. Vou juntar os iguais. 7x³. Tem mais x³? Tem 3. Somei deu 10. Menos 2x². Não tem mais ninguém, então menos 2x². Menos 8x mais 12x, sobram 4x. E 3 mais 6, 9. O grau desse polinômio é 3, que é o de maior grau. E de fato o grau dos dois era 3 ainda, né? Então nem precisaria ter sido. Subtração. 3x² mais x³ menos x² menos raiz de 2 vezes x mais 1 e menos x² mais 2x³ mais x. Se eu quero a subtração, o primeiro eu coloco aqui, que é o p de x inteirinho, e aqui eu vou colocar mais o oposto, ó, menos x² mais 2x³ mais x. Eu vou tirar do parênteses o primeiro, não muda nada. Olha lá, vai até aqui. E aqui, ó, menos com menos dá mais. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Então eu troco o sinal de todo mundo está dentro do parênteses ali. Aí eu vou juntar 3x² com x², 4x². Olha lá, juntei esses dois aqui. x³ com menos 2x³ menos x².
menos x quadrado só tem ele, menos x quadrado. Agora olha só, x tem menos raiz de 2 e menos 1. Como eu não consigo juntar, eu vou deixar então menos raiz de 2 menos 1 vezes x, mais 1. E o grau dele é grau 4. Multiplicação de polinômios. Na multiplicação, é exatamente igual a uma distributiva de um produto notável. Para que eu obtenha o produto de dois polinômios, eu devo multiplicar. Então eu multiplico p de x vezes q de x. Lógico que de graus não nulos. Se eu multiplicar de grau não nulo e o maior grau do p for m e o maior grau do q for n, o grau do novo polinômio vai ser p mais n. Vamos ver aqui o exemplo. Dois polinômios, x ao quadrado mais 2x é o a, x mais 4 é o b. Vou multiplicar esse por esse. Veja que o grau do a é 2, o grau do b é 1. Se eu multiplicar, 2 mais 1, 3, ou seja, o resultado tem que ter grau 3. Vamos ver se é verdade? A de x vezes b de x tem que ser um c de x. X ao quadrado mais 2x, que é o primeiro, vezes x mais 4, que é o segundo. Ó. X vezes x, x terceira. X quadrado vezes 4, 4x quadrado. 2x vezes x, 2x quadrado. 2x vezes 4, 8x. Bom, vou juntar só os semelhantes. X ao cubo só tem 1, então vai ficar x ao cubo. 4x quadrado mais 2x quadrado, 6x quadrado. E 8x, 8x. Veja que o grau maior ficou 3, como de fato era previsto. Outro caso, ax elevado ao cubo. Bom, se ax elevado ao cubo é ax vezes ax vezes ax. O grau do a é 2. Então, eu vou somar. 2 mais 2 mais 2, o grau tem que ser 6. Muito bem, então eu vou colocar e conferir. X ao quadrado mais 2x, que multiplica x quadrado mais 2x, que multiplica x quadrado mais 2x. Primeiro esse aqui, ó. X quadrado vezes x quadrado, x à quarta. 2x ao quadrado vezes 2x, 2x quadrado. Desculpe, 2x ao cubo. 2x vezes 2x, 2x ao cubo. Somei deu 4x ao cubo. E 2x vezes 2, mais 4x. Ou simplesmente o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo. E repetir o último aqui, que é x quadrado mais 2. Agora distributiva de novo. X à quarta vezes x ao quadrado, x à sexta. X à quarta vezes 2x, 2x à quinta. 4x à terceira vezes x ao quadrado, 4x à quinta. 4x terceira vezes 2x, 8x à quarta. 4x quadrado vezes x, 4x à quarta. 4x quadrado vezes 2x, 8x terceira. X à sexta só tem 1, não tem como somar. X à quinta tem esses dois, somou deu 6. X à quarta tem esses dois, 12x à quarta. E 8x ao cubo. De fato, o grau maior ficou grau 6. Outro exemplo. F de x é x ao quadrado mais 2x mais i. Na verdade aqui, mais 1. Tá? Eu fiz a correção para não ficar número complexo aqui ainda. E g de x é 2x quadrado menos x mais 3. Obtenho o polinômio f vezes g. Bom, o polinômio f está aqui. X ao quadrado mais 2x mais 1. O polinômio g está aqui. De novo, né? O grau maior tem que ser grau 4. Olha lá. X quadrado vezes x quadrado, x à quarta, mais vezes menos, menos. X quadrado vezes x, x terceira, mais vezes menos, menos. X quadrado vezes 3, 3x ao quadrado, mais vezes mais, mais. 2x vezes menos x, menos 2x ao cubo. 2x vezes 2, menos 2x quadrado. 2x vezes 3, 6x. 1 vezes menos x quadrado. 1 vezes menos x, 1 vezes 3, 3. Termos semelhantes. X à quarta tem ninguém para juntar, ficou sozinho. X à terceira, menos 2x terceira, menos 3. 3x quadrado menos 2x quadrado, menos x quadrado, 0x quadrado. 6x menos x, 5x e 3, 3. Então eu fiquei com x à quarta negativo, menos 3x terceira, esse termo eu não preciso colocar, mais 5x mais 3. O termo então ficou 4, que de fato era a soma dos dois graus maiores dos polinômios. Divisão polinomial. Bom, a divisão polinomial, nós temos várias divisões, mas eu vou explicar para vocês somente um tipo de divisão, que é o que nós vamos utilizar nessa matéria agora. E depois tem um material complementar para vocês assistirem e utilizarem o que vocês quiserem depois. Vamos considerar dois polinômios, p de x e q de x.
onde d de x é não nulo de fato, porque se for zero não dá para dividir. Dividir p de x, que é o dividendo, por d de x, que é o divisor, significa determinar os polinômios q de x e r de x, quociente e resto, respectivamente, que satisfazem a essa ideia aqui. E o grau do meu resto tem que ser sempre menor que o grau do dividendo. Então, observe que o grau de Q tem que ser o grau de P menos o grau de D. O maior grau possível para R de x vai ser D menos 1. Bom, vamos então à prática, que é mais fácil, né? Vamos estudar passo a passo essa divisão. Ó. 8x à terceira é o único exemplo que eu vou dar depois, vocês vão resolver exercícios. Mais 4x² mais 1, vou dividir por 4x² mais 1. Aqui eu coloco o 8x ao cubo mais 4x mais 0x. Eu completei, tá vendo? Não tinha ninguém multiplicando x, eu coloquei 0. E aqui no divisor eu coloquei 4x² mais 0x mais 1. Também não tinha, eu completei. A divisão está da seguinte forma. Ó. Escrevemos o dividendo divisor segundo a ordem decrescente das potências de x e completos que não tem com coeficiente 0. E aí eu vou dividir quem? O termo de maior grau de P pelo termo de maior grau de D. Então, olha só, 8x terceiro é o maior grau aqui, 4x² é o maior grau aqui. Divido mesmo, como se tivesse aqui, ó, 8x à terceira, dividido por 4x². 8 por 4, 2, x ao cubo com x², x. Então, a resposta 2x. Muito bem. Obtive 2x. Na próxima página nossa aqui, olha só. Agora eu faço o inverso, multiplico, não. Multiplicamos o termo encontrado, 2x, pelo divisor e subtraímos o dividendo. Então, olha só, 2x vezes 1, 2x. Mais vezes mais vem para cá menos. 2x vezes 0x, 0x². Mais vezes mais vem para cá menos. 2x vezes 8 vezes 4x², 8x ao cubo. Mais vezes mais vem para cá menos. Esse aqui cancela. 4x² menos 0x², 4x². Tinha 0x menos 2x. E 1. Aqui não tem nada, né? Pode colocar menos 0. O menos 0 desce 1. Agora eu vou dividir 4x² menos 2x mais 1 por esse termo aqui. Ó. Então eu vou dividir o 4x² por 4x². Bom, não tem segredo nenhum, né? 4x² por x² vai dar 1. E aí eu multiplico. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0x, 0x, 1 vezes 4x², 4x². Mais vezes mais vem para cá menos, mais vem para cá menos. Cancelou, sobrou menos 2x. Então deu 2x mais 1 e o resto foi menos 2x. A divisão termina quando o grau do resto é menor que o grau do divisor. Nesse caso, menor que 2. Veja que o resto ficou menos 2x. O grau é 1. O grau do divisor era 2. Quando ele é menor, para. Então, essa divisão ficou o quociente 2x mais 1 e o resto menos 2. Ou seja, se eu pegar o meu quociente de x vezes o meu divisor de x mais o resto, tem que dar o meu p de x. Olha lá, o p de x era 8x ao cubo mais 4x² mais 1, o quociente 2x mais 1, o divisor 4x² mais 1 e o resto menos 2x. Então, esse polinômio é constituído por essa equação aqui. Determinar o quociente Q de x da divisão de p de x, x ao cubo mais 3x² mais 5x mais 6, e o d de x, x mais 2. Então, olha lá, o polinômio está aqui, o divisor está aqui. Primeiro divido x ao cubo por x, x² aqui, ó. X ao cubo por x. Eu subtraio, né? 2 menos 1, sobra 2. Então, x² vezes 2, 2x², x² vezes x, x ao cubo. Mais vezes mais vem para cá menos, mais vezes mais vem para cá menos. Esses dois cancelam. 3x² menos 2x² sobra x². Desce 5x e o 6, porque é como se tivesse aqui 0x e 0. Então, eu vou dividir x² por x. x² por x, resposta x. Está aqui, x. X vezes 2, 2x. X vezes x, x². Mais vezes mais vem para cá menos. Mais vezes mais vem para cá menos. Cancelou.
5x menos 2x, 3x, e desce o 6, porque aqui é como se tivesse o zero. 3x divide por x, 3x divide por x, corta o x, resposta 3, está lá o 3. 3 vezes 2, 6, 3 vezes x, 3x. Mais vezes mais vem para cá menos, mais vezes mais vem para cá menos. Veja que nesse caso aqui, o quociente deu x² mais x mais 3, e o resto zero. É sinal que, nesse caso, o meu divisor de x vezes o quociente de x é igual ao p de x. Não preciso somar resto. É isso que eu procuro. Na verdade, uma fatoração. Então, se eu fatorasse aquele termo ali, eu podia dizer que esse valor aqui, ó, x² mais 3x² mais 5x mais 6 é igual a x² mais x mais 3, que multiplica x mais 2. Exatamente isso aqui que eu busco sempre, que é determinar qual é a fatoração do termo. Muito bem. Mais uma semana de aula, a atividade já está postada, não percam o prazo. Muitos estudantes estão perdendo o prazo e a nota vão perder também consequentemente, tá? Então não deixem de fazer as atividades, é sempre importante. Se tiverem dúvida, me procurem ou procurem o professor Felipe nos nossos horários de atendimento. Sempre estou na minha sala aguardando vocês. Um grande abraço e até a próxima semana. Até logo!